Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para ler um texto escrito pelo pastor Paulo Caetano, cujo nome é Brechas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu que escrevi e acho importante que os irmãos saibam que eu não sou teóloga, eu não sou uma estudiosa profissional da Bíblia. Né? Na verdade, eu amo a palavra de Deus e gosto muito de contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? E antes de nós iniciarmos esse devocional, eu gostaria que nós começássemos orando, ok? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos ensinar a reconhecer as brechas que deixamos na nossa vida espiritual e que, em seguindo a tua palavra, nós possamos combatê-la. Ó Pai, tem misericórdia de nós, ensina-nos, é o que pedimos em teu nome. Amém. Meus irmãos, então, o texto escolhido é Efésios 4, 17 a 32, é o nosso texto bíblico, tá bem? E ele diz assim, ó, vai falar sobre a antiga vida e a nova vida. É um texto do apóstolo Paulo, o irmão Paulo, que ele escreveu para a cidade de Éfeso, para os cristãos que moravam lá naquela cidade. Me diz assim, ó: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantida de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Bem, então o nosso texto chama-se Brechas e os versículos escolhidos pelo pastor Paulo Caetano são o 25 e o 27, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Amém? Bem, então eu gostaria de começar dizendo, deixando bem claro o que é brecha. Então, brecha é uma abertura acidental ou proposital. Às vezes a gente faz uma brecha sem querer e às vezes de propósito, em algum obstáculo natural ou artificial. Então, brecha pode ser uma rachadura num espaço aberto, ou num muro, ou numa parede. Brecha é uma fenda. Então, agora nós vamos falar da brecha espiritual. O que é uma brecha espiritual? Então, por que a gente usa essa palavra? Porque, por exemplo, as cidades elas eram guardadas por muros.
E quando havia alguma brecha no muro, era necessário que ficasse ali um homem armado, um soldado, uma pessoa que ficasse vigilante todo o tempo. Para quê? Para que o inimigo não entrasse pela brecha e atacasse a cidade e a destruísse. Então é por isso que a gente diz assim: eu estou aqui na brecha por você. Eu estou lutando na brecha. Para quê? Para impedir que o inimigo ataque a vida dos irmãos que nos pediu para orar, enfim. Então, espiritualmente, brecha acontece de 2 ou 3 maneiras diferentes. O Senhor pode fazer uma brecha na nossa vida espiritual. Por quê? Quando o povo peca, o Senhor também pode usar desse artifício. Então, lá em Juízes, no capítulo 21, versículo 15, diz que o Senhor, o povo teve compaixão de Benjamim, portanto, o Senhor tinha feito brechas na tribo de Israel. Então, aquela brecha, lá quem fez foi o Pai. Outra coisa que faz brechas são os nossos pecados. Então, muitas vezes nós pecamos e permitimos que coisas... Desculpa, é meu cachorro que tá pulando aqui. Muitas vezes nós cometemos pecados e esses pecados abrem brechas na nossa vida. Então, por exemplo, tem um rei chamado Ezequias, lá em 2 Crônicas, vocês podem ler a história dele, lá no capítulo 36. Ele era um homem mau, muito mau perante o Senhor. Quem colocou ele no trono foi o rei Nabucodonosor. Então ele era orgulhoso, ele era rebelde, ele era duro, ele era obstinado de coração. E cada dia ele se afastava mais e mais de Deus. Então ele conseguiu fazer o quê? Ele contaminou a casa do Senhor. Ele desprezou a palavra de Deus. Então Zedequias conseguiu fazer com que se abrisse uma brecha de pecado na vida dele. Então assim, o inimigo ele pode achar liberdade para fazer o quê? Circular na nossa vida e achar nela brechas, e a gente se sente então perseguida pelo inimigo, e muitas vezes a gente é alcançado por ele. Por quê? Porque deixamos brechas. Então as consequências dessas brechas, elas podem se espalhar de uma forma assim muito cruel, e aí ela vai descontrolar nossa vida pessoal, nossa família, nossos negócios, enfim, nossa vida como um todo, e principalmente a nossa visão do reino de Deus. Então nós temos que estar muito atentas e atentos com as brechas espirituais. Então Paulo, nesse texto aqui de Efésios, ele nos adverte para a gente não dar brecha para Satanás. No versículo 27 ele diz assim, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. A área que mais o inimigo ele ataca com crueldade são os relacionamentos. Então não foi por acaso, que essa advertência de Paulo, ela veio para a gente tomar cuidado para não dar espaço para o diabo, como aconteceu nesse contexto aqui, que seria um contexto de relações interpessoais. Então são 3 recomendações bíblicas aqui que são elencadas, que nós temos que tomar tenência, ficar atento. A primeira delas é falar a verdade em todo o tempo, como está no versículo 25. Portanto, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então não é para mentir, nem mentirinha, nem mentirão, não é para mentir. Porque a mentira é uma janela aberta por onde Satanás entra para causar dano na nossa vida, na vida da igreja, da família ou de qualquer grupo social. Nada que é construído em cima da mentira vai bem. Por quê? Porque a gente abre uma brecha para o inimigo entrar. Então, não tem nada mais diabólico do que a mentira, pois ela está carregada com o DNA do que? De Satanás. Então, lá em João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se nós permitirmos que o diabo, se nós quisermos permitir que o diabo entre na nossa vida, é só mentir. E aí a gente vai abrir uma brecha enorme. Outra coisa que aqui está escrito é que a gente não deve deixar que a ira se transforme em pecado, como está no versículo 26.
Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Gente, nós somos humanos, temos raiva mesmo. Quando acontece uma coisa que a gente não gosta, dá raiva. Eu também sinto raiva, eu imagino que os irmãos e as irmãs também. Mas o que a palavra diz não é que você não pode sentir raiva. Você não pode deixar que essa raiva se transforme em pecado. Por quê? A ira, a raiva é como acender um pavio de um barril cheio de pólvora. Quando o pavio se acende, o diabo se levanta e se prepara para desferir o ataque. O pecado é deixar com que o pavio queime até o fim e cause a explosão. Então, o que acontece muitas vezes? Acontece uma coisa que você não gosta, você fica com raiva e fica guardando aquilo. E fica aguardando. Dorme e acorda com aquele negócio. Aí a pessoa faz de novo e faz outra coisa. E daí ela nem faz uma coisa que tem a ver, mas você tá com raiva. E aí o que você faz? Você explode, fala um monte de coisas que depois você se arrepende de ter dito. Mas a palavra é flecha, né? Depois que ela foi lançada, não tem como pegar mais. Então, por isso que a gente fala, na hora da raiva é melhor não falar nada. Por quê? Falou, depois não dá para voltar atrás. Então, a segunda grande dica aqui do irmão Paulo é não deixar que a ira, que a raiva se transforme em pecado. E a terceira é não dormir com pendências entre pessoas, entre os seus relacionamentos, que está no versículo 26, ó. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Então, quanto mais a gente deixa o perdão para depois, que ele até usou uma palavra aqui, procrastinar, que é uma palavra difícil, mas é o quê? Dá uma enrolada e deixar para depois, mais a fenda aumenta, se rasga e o diabo se aproveita para atuar. Então, se você tem que perdoar alguém, perdoa logo. Não vai dormir com esse negócio no seu coração. Seja seu chefe, seu filho, marido, filho, ou irmão, seja quem for. Se você tá com raiva, resolve isso logo. Então, faça um mapeamento total de todos os seus relacionamentos, todos os contatos que você tem com todas essas pessoas e observa se tem aberturas por onde o diabo tem encontrado êxito para machucar e para destruir. Só você pode avaliar isso, né? Cada um faz uma autoanálise, olha para sua vida e fala, o que será que eu estou fazendo? Estou deixando brechas para o diabo entrar? Então, se tem brecha lá, ó, fecha a brecha por meio da oração, confessa o seu pecado a Deus, fala, Senhor, estou agindo mal, agindo errado, não quero mais fazer assim. E peça a Deus que lhe dê pessoas e relacionamentos santos, saudáveis, que realmente agradem ao Senhor Jesus. Amém? Então, o nosso manancial termina assim, ó. Não deixe espaço para Satanás entrar e fazê-lo pecar em seus relacionamentos. Feche as brechas. E olha, meus irmãos, eu vou aqui contar uma coisa que eu acho importante. Este vídeo aqui, sem brincadeira nenhuma, eu gravei 5 vezes. Porque uma hora o cachorro latia, outra hora tinha barulho, outra hora não sei o que. Não estava dando certo. E eu parei tudo, orei ao Senhor, falou, Senhor, fecha essa brecha. O inimigo quer entrar. Porque eu creio que não só eu, mas você também precisa ouvir essa palavra. Que é muito importante que a gente não deixe nenhuma brecha espiritual. Então, talvez o inimigo quisesse impedir que nós hoje fizéssemos o devocional em cima dessa palavra tão importante de Efésios, para não deixar brechas. E essa palavra chegou até você e chegou até mim. E agora nós só temos que pedir ao Senhor que nos abençoe e que nós possamos colocá-la em prática. Amém? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.